ao campo gravitacional, né? A gravidade aponta para baixo, é o campo gravitacional. E, no caso aqui, essa partícula está indo para baixo também, porque ela está sofrendo uma força para baixo, né? Então, é uma força que está fazendo ela se deslocar aquela distância d, do ponto A ao ponto B. A princípio, né? A gente está levando em conta só o movimento até o ponto B. Então, muito bem. Temos um trabalho associado, porque a força elétrica causou um deslocamento. Então, o trabalho aqui vai ser simplesmente a força elétrica vezes o deslocamento. Só que, como força elétrica pode ser dado aí de umas forminhas interessantes, né? A força elétrica, como a gente já viu, lembra de ter visto isso contigo? Ela pode ser dada como carga vezes campo elétrico. Tu até pode escrever a equação do trabalho, ou seja, a energia que a partícula precisou para sair do ponto A até o ponto B, dessa forma, carga vezes campo elétrico vezes distância. Uma pergunta, o campo elétrico pode ser representado por KO, certo? Desculpa, o que tu falou? O campo elétrico ele pode ser representado por K0, KO. Não. O KO é a constante eletrostática. Eu tenho uma fórmula aqui que é Q vezes KO vezes Q maiúsculo. Q vezes KO vezes Q maiúsculo. Não. Isso aí é o Expressão K. de trabalho e força elétrica. O K, na verdade, eu acho que copiei alguma coisa errada. O K, na verdade, ele é a constante eletrostática. Que Certo. a gente ainda não está falando sobre ela, mas logo a gente vai falar. Que é aquela constante que aparece na frente da equação da lei de Coulomb, lembra? Às vezes tem aquilo lá. Tem Lembro. lá, era K0, Q1, Q2 dividido por R Aí quadrado. tinha uma fórmula grande. Tinha uma divisãozinha lá. Muito bem. Daí, o que acontece aqui é o seguinte. Quando a gente está pensando no trabalho da força elétrica, a gente tem que estar pensando, tal qual nós pensávamos lá no primeiro ano do ensino médio, nas condições, né, de direção e sentido. Então, como a força elétrica aponta só para baixo, o deslocamento que importa para calcular o trabalho é só o deslocamento vertical, o deslocamento para baixo. O resto não nos interessa. Portanto, a gente nota aqui que, apesar da partícula ir do ponto A para o ponto C e depois para o ponto B, o que realmente importa para calcular o trabalho é apenas a distância vertical do ponto A até o ponto B. Então, caminhos aleatórios que ele pega aqui não entram na equação do trabalho, tá? Isso é uma coisa boa, isso facilita a nossa vida. O que importa para a gente aqui é só a posição final e inicial, a distância entre elas, a distância vertical entre elas. O resto não importa. Não precisa ficar se preocupando com o caminho que ele vai pegar, ele tem que se preocupar com o ângulo, com um monte de coisa, né? Não vai precisar de nada disso. Certo? Belezinha, meu amigão. Ó, caminho mais aleatório possível, só vai importar a distância entre A e B. Show de bola, né? Uma pergunta, professor. Isso aí é só energia potencial, né? Bem, trabalho ainda, né? Porque, mas é que trabalho e energia potencial eles se relacionam. Certo. Por quê? Mas por quê? É porque eu tô vendo que é o elétrico. Eu tô aprendendo a parte elétrica. Sim, mas a gente tá falando de elétrico. Porque essa carga aqui é uma carga elétrica. Perfeito. E o campo é um campo elétrico, né? Então, a Rapaz, é questão que é... nenhuma das formas que você tá mostrando aí não tá aparecendo no meu caderno, mano. Mas são elas, pode ficar tranquilo. Perfeito. Tá. Logo a gente vai ver talvez algo que apareça. Ó. Claro, é sempre bom fazer analogia com o campo gravitacional, que é algo mais fácil de entender, né? Por que a partícula sai de um lugar e vai para outro? Da mesma forma que o teu celular sai de um lugar e vai para outro. Porque existe um campo puxando eles. Não é mesmo? No caso do celular, é um campo Apareceu aqui, gravitacional. ó. Apareceu? Na variação do potencial elétrico aqui aparece a fórmula Q vezes D. Ah, tá aí. Tá aí. Mas é por quê? Porque por causa disso aqui, olha só. A variação do potencial elétrico é igual ao trabalho dividido pela carga. É meio que uma definição. Né? Então, o que acontece é o seguinte, Gabriel. A grandeza escalar trabalho por carga recebe o nome de diferença de potencial elétrico. Então, é uma definição, entendeu?
a gente define que trabalho dividido por carga é potencial elétrico. O que isso quer dizer na prática, né? Trabalho dividido por carga é tu pensar naqueles efeitos independente da carga que está sofrendo, né? Vamos pensar assim, se tu deixar o teu celular cair ou tu deixar um elefante cair, os dois eles vão cair com as mesmas propriedades, independente da massa deles, né? O celular tem menos massa que o elefante, mas tem efeitos que são constantes ali. É aquela velha história, se tu soltar um elefante, uma pena de uma torre, eles vão cair com a mesma velocidade, ao mesmo tempo, né? Se estiverem no vácuo. O mesmo acontece se a gente estiver pensando em força elétrica, né? O trabalho da força elétrica. Vão ter efeitos que são constantes, os mesmos efeitos na prática, velocidade e tal, independente da carga. E eles se dão devido à diferença de potencial, a diferença de potencial que tem de um ponto a outro. Da mesma forma que o teu celular, ele vai cair de formas diferentes, dependendo da diferença de potencial gravitacional de um ponto para o outro. Por exemplo, se tu deixar cair do teu bolso, tudo bem, talvez não quebre. Mas se tu deixar cair do alto de um prédio, ele vai quebrar, né? Ou seja, a diferença de potencial gravitacional causou um efeito maior, né? Da mesma forma que a diferença de potencial elétrico pode causar um efeito maior ou menor. Eu quero fazer esses vínculos, velho, porque esse assunto aqui é triste. Não adianta tu saber a fórmula, entendeu? Porque vai ter umas condições, assim, toda cagada para tu jogar elas, que tu vai ter que analisar muito bem a situação. E tu só vai conseguir fazer essas associações se tu fizer vínculos com coisa que tu vê, que tu visualiza, tipo celulares caindo. Tu não consegue imaginar uma carga elétrica indo de um ponto A para um ponto B. É uma coisa que tu não vê no teu cotidiano. Mas tu consegue imaginar um celular indo de um ponto A para um ponto B. Então, eu tô tentando tu fazer vínculo com a realidade, sacou? Para que esse assunto faça sentido na tua cabeça. Porque o que eu imagino, que é o caso da maioria dos alunos de física no terceiro ano, é que você está viajando, né? Quando ele começa a falar essas coisas, né? Vai me dizer. Tá meio que viajando na maionese, ou não? Alô, alô. Tá no mudo, Lucas. É isso mesmo, professor. Pois é. Natural, cara. Eu também estava viajando quando estava no terceiro ano, porque o meu professor não fazia os vínculos com a realidade. Então, eu vou tentar fazer diferente contigo. Beleza? Então, é isso aí. Claro. Até o meu professor, literalmente, ele só explica o que ele escreve, cara. Passa a matéria lá do livro dele e explica. Só ler assim, pronto. Tenso, hein? Tenso. Bem, espero fazer diferente. Então, a ideia é essa. Vamos fazer vínculos com a realidade aqui. Então, se tu sempre pensar em diferente potencial, como energia, né, gravitacional, só que aplicada numa partícula, as coisas vão funcionar muito bem. Muito bem. Então tá, aqui tem umas unidades diferentes, né? Tipo o volt, o mesmo volt da tomada, sabe? O volt da tomada, o que ele faz? Ele faz os elétrons saírem da tomada e irem para os aparelhos, e depois voltarem para a tomada. Que nem a gravidade. O volt, ou seja, é energia, certo? Na verdade, é energia por carga elétrica. Então, é quanto cada... Isso que eu ia te perguntar. Tem a diferença entre o joule, o coulomb, o watt e o volt, certo? Sim, é diferença, isso aí. Quer saber a diferença de cada um? Quero. Tá. O que cada um representa? Bem, primeiro vamos pensar no mais básico, que é o joule. O joule é uma unidade de energia. Então, como tu sabe, energia está associada com movimento e tal. Então, joule é unidade de energia. Bem, joule, pode pensar em joule como Newton vezes metro, né? Ou seja, a quantidade de força ao passo que o objeto se mexeu 1 metro, por exemplo. Então, está associado com movimento, basicamente isso. Com as causas do movimento. Energia, causa de movimento, beleza. Daí tu falou joule e watt, né? O que é watt? Watt é energia por tempo. É o quanto de energia um objeto recebe em um segundo, quantos joules ele recebe em um segundo. Então, por exemplo, watt pode estar no chuveiro. Por quê? Porque o chuveiro precisa receber energia por segundo para aquecer a água, né? Então, por isso que lá tem 5.000 watts. Significa que ele recebe 5.000 joules por segundo para aquecer a água. E o que é volt? Volt é energia
por Coulomb, ou seja, quanta energia cada Coulomb de carga elétrica recebe. Então, por exemplo, o motor precisa receber muito mais energia por carga elétrica do que a bateria do teu celular. Por isso que o motor tem que ligar no 220, a bateria do teu celular liga no 5 amperes lá. Ele transforma, na verdade, para 5 volts. Por quê? Para cada carga elétrica que está no teu celular, cada elétron que está ali no teu celular, receber 5 volts, entendeu? É essa. Então, é energia por carga elétrica. Então, os elétronzinhos recebem energia. O Coulomb. O Coulomb é a carga elétrica em si, é a quantidade de elétrons, ok? Então, a bateria, ela é medida de certa forma, ela é medida em Coulomb. Isso só, dificilmente tu vai ver escrito numa bateria, mas ela é medida em Coulomb. Então, o que são Coulomb? São quantidade de carga elétrica, de elétrons mesmo, que ela consegue acumular dentro dela, sacou? O elétron, uma coisa, a propriedade do elétron é que ele precisa ficar energizado, certo? Para virar um volt, é isso? Aham. Não que ele vai ser energizado, mas ele precisa ter energia para se mover pelo circuito, né? E assim fazer o teu aparelho funcionar. Certo. Uma coisa, o elétron ele se desfaz quando ele é consumido? Por exemplo, quando se esquenta a água, o elétron, o que acontece com o elétron? Não, ele não é dissolvido, não. O que acontece é que ele é freado. Né? Imagina que chega um gordo e tu tenta frear ele. Né? Certo. Se for um magrinho, talvez tu consiga, assim. Ele é mais leve, mas agora imagina um gordo. É mais difícil. Agora imagina um magrinho mega rápido. É bem difícil também, né? Também. Pois é. Então o elétron é tipo esse magrinho mega rápido. Daí, quando freia, o que acontece? A coisa aquece. Então, por isso que a gente consegue tomar banho no quentinho, né? Porque a resistência lá tá freando os elétrons rapidinhos. E daí, nessa freada, certo, ela começa a aquecer. E quando eu desligo... E quando eu desligo o chuveiro, o que acontece com esses elétrons que frearam, então, ali no sistema do chuveiro? Eles voltam? Quando tu desliga, eles param de ser acelerados, né? Então, eles acabam freando naturalmente porque não tem mais energia acelerando eles ficam parados ali no vácuo, é isso? Eles ficam parados, que nem tem elétron parado no teu corpo agora, entendeu? Mesma coisa. Ficam paradinhos. Os elétrons parados, eles não causam tanto efeito, né? O problema é esse movimento. Eles aquecem as coisas e tal, tipo no teu corpo. Os elétrons estão parados. Os poucos elétrons livres que tu tem estão parados. E tem um monte de elétrons nos teus átomos e tudo mais, né? Nessa 70% de água que tem no teu corpo. Tem bastante elétron, né? H2O. Tem elétron pra caramba. Sim. Agora, se tu coloca a mão num fio desencapado, o que acontece? Os elétrons do teu corpo vão receber energia suficiente para fluírem, né? Do teu corpo para o fio. Ou do fio pro teu corpo, não importa. A questão é que eles vão se mover rápido pra caramba. E nessa aí é que tu frita. Que nem a resistência frita quando não tem água ali pra... E aí, você aquece, né? Exato, você aquece, você morre, né? Você morre por causa disso. Meu avô já tinha me dito um negócio, que é o seguinte, quando você morre eletrocutado, você não morre de fato de eletricidade. Você morre porque seu corpo seca, isso. A água do seu corpo evapora, se esquenta. De certa forma é isso. Vai ter os elétrons vão se mover com tanta velocidade que você vai acabar secando, né? É isso aí. Claro, um monte de outras coisas acontecem, né? O sistema nervoso explode, né? O seu coração vai ficar maluco também, né? Porque tudo é baseado em energia no teu corpo, né? Mas de fato é porque tu esquenta até morrer. Claro que é um aquecimento diferente de tu pegar fogo, né? É uma coisa mais associada aos elétrons. Além dessa tela aí também tem essa fórmula aí que tá no meu caderno, esse Q, VA, VNS, VB. Aqui basicamente Não, isso aqui é a diferença de potencial, né? É o potencial num ponto menos o potencial no outro. Que por exemplo, daí vai depender do que vai dar o U ou vai dar o delta V, né? Certo? O U é a diferença de potencial, que está associada com o trabalho, né? E assim vai. Mas isso aqui é a diferença de potencial num ponto no outro. Por exemplo, por que os aparelhos elétricos eles funcionam quando tu coloca uma pilha? Né? Porque tem uma diferença de potencial entre o polo positivo e o negativo, entendeu? Que são 5 volts. Então, sei lá, pode ser que no positivo tenha 5 volts e no negativo tenha 0 volts. Então, ele vai...
o que vai acontecer? Os elétrons vão querer ir para o lugar de menor energia. Por que o celular cai? O celular cai porque ele quer voltar para a posição de menor energia. Aqui, se tu pegar teu celular e levantar, ele vai estar com uma energia potencial alta. Ele quer ir voltar para onde a energia potencial é zero, que é o chão. Né? Então, o elétron é a mesma coisa. Ele sai ali de onde está o potencial alto e quer ir para o zero. Então, para isso, ele percorre o circuito todo, o circuito elétrico do aparelho todo, até voltar para o polo negativo ali, ou zero, que seja, da pilha. E nesse processo, ele faz os componentes eletrônicos funcionarem, porque eles recebem energia por meio do movimento do elétron. Entendeu? Ok. Beleza, mas... Muito bem. Agora, meu velho, eu quero que você dê uma lidinha nesse enunciado, tá? Quando você terminar nessa questão. Quando você terminar de ler tudo, tu me diz o que teve de dúvidas. Professor? Oi, cara. Esse Uzinho, ele indica o quê? É menos o quê? Menos 10, menos Só um 6, segundo. menos 9? Só um segundinho. O Mi não é um, é um Mi. Tu já deve ter usado o torrent, né? Não é o torrent que fala, é microtorrent. Né? Esse Mi é uma letra grega que indica 10 na menos 3, tá bom? É tipo dividir por 1000. Quando tu vê esse Mi na conta, é como dividir por 1000. Então, por exemplo, 1 ali está dividido por 1000. Né? Aqui, né? No Q igual a 1 microcoulomb, né? É 1 dividido por 1000, ou seja, 1 milésimo. Tá bom? Tá. Já li. Entendeu o que está rolando? Entendeu? Deixa eu ler de novo, então. Veja que é uma aplicação de tudo que a gente está falando aqui, né? Tá. A carga, ela sai do ponto A até o ponto B, certo? O quê? O campo elétrico. Tá, a força elétrica que age que o Q, ele sai do ponto até o outro, é 10 a menos 4. Isso. Tá. Diferença de potencial elétrico entre A e B. Diferença de potencial elétrico é a diferença da velocidade, né, da energia que ela sai do ponto A e chega no ponto B, é isso? É a diferença de energia. Isso eu gostei. Da mesma forma que tem diferença de energia entre o teto da tua casa e o chão. Por isso os Sim. objetos caem do teto para o chão, certo? Então existe essa diferença de potencial elétrico, onde os objetos elétricos E ali se movem de um lugar para o outro. o B fala ali do potencial elétrico, no caso é a energia máxima que chega, é isso? Sim, dá para pensar dessa forma. E agora? E aí, tá entendendo mais ou menos até aí? Cara, é difícil você pegar. Eu entendi o conceito, sim, que é o conceito de deslocamento, Isso, ótimo. diferença de energia. Ótimo, já tá Só que, ótimo. pô, essas letrinhas aí pegam muito, pô. O que essas letrinhas aí? Mas pensa que, Não tô falando só tipo, do micro ali, não. o que e tal. Bem, tem que lembrar dos assuntos que tu já viu, né? O que é carga, o que é Coulomb, né? Esse tipo de coisa. É que, tipo, fica ruim se tu não fizer um vínculo com o que tu já estudou, né? Na realidade é tudo a mesma coisa. Para pensar, tu estava vendo força elétrica, né? Campo elétrico, coisas assim, Sim. né? Então, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos de primeiro ano, que é o seguinte: força e energia
são dois lados da mesma moeda, tá? Como assim? Tu não consegue pegar e olhar assim e dizer, ah, isso aqui é uma energia, ou isso aqui é uma força. Energia e força só servem para você descrever causas de movimento. São criações humanas, entendeu? Elas não existem por si só. São duas Tem uma formas, são... tabela na física. Diga, diga. Não, eu ia falar que existe uma tabela na física que indica exatamente isso, de coisas que dá para medir, coisas que não dá para medir. Ah, isso De aí é bem fato. legal, cara. Isso aí, meu, faz os aluninhos entenderem bem os processos aqui que eu quero explicar. Puxa, se tu puder me mandar isso aí, eu vou gostar bastante. Tá, E a então ideia continua é esse papo aí da força e da energia. certo, então, de certa forma, é isso que eu acabei de falar. Não tem como você medir isso de realidade. São só formas de você entender a causa dos movimentos. Né? Com isso em mente, o que vai acontecer? Né? Tu tem que lembrar que tudo que a gente está estudando agora, tu já estudou. Já estudou, tipo, tu já estudou. Só que agora a gente está vendo de um outro ponto de vista, um ponto de vista No que vai... primeiro ano, tu se aprende todos os conceitos básicos separados, né? Do conceito de deslocamento, de força, ou de energia, todos separados. Agora você tá juntando os dois. Eu acho que Mas eu carga quero, também aprende. eu quero dizer, tipo, aplicado em eletricidade mesmo. Quando tu estudou força, tu já aprendeu isso. Né? Tu já aprendeu tudo isso quando tu estudou força. Porque, força elétrica, quero dizer, né? Quando tu estudou força elétrica, tu já aprendeu tudo isso. Basicamente, agora é só estudar a mesma coisa, só que pelo ponto de vista da energia. E qual é a grande diferença entre força e energia? Força tem direção e sentido, energia não. Então, energia, tu vai trabalhar em situações que tu não está interessado com a direção e o sentido do movimento. Tu vai trabalhar com situações onde tu só está interessado no valor numérico da velocidade que seja, ou da intensidade de algo. Por exemplo, lá na Física 1, né, no primeiro ano, a gente estuda energia, por exemplo, para descobrir a velocidade de um carrinho numa montanha-russa. É um problema que todo professor adora fazer, carrinho na montanha-russa. Note que o carrinho na montanha-russa, tu tá nem aí para a direção e o sentido da velocidade. Tu só quer saber qual é o valor mesmo da velocidade. Só isso. E aqui vai ser a mesma coisa. Por exemplo, quando tu está dentro de um circuito elétrico, meu velho, dane-se a direção e o sentido do elétron. O que importa é só tu saber a velocidade ou a intensidade dele para ver se o teu aparelho vai queimar ou não, né, com aquele elétron naquela velocidade. Então, é isso. Beleza? É, Então, esse lembre-se. negócio, esse negócio que você falou faz sentido, sabe por quê? Por quê? Nos exercícios que o professor resolveu em aula, ele botou assim que, por exemplo, a distância é infinita, pô. Não é infinita porque você precisa considerar isso. Não tem por que saber a Sim, distância. sim. Vai ter tudo É isso só aí você de calcular o distância potencial. infinita. Uhum. Exatamente isso. É que, em especial, aqui na questão dos elétrons, a gente pode fazer essa ideia de vindo do infinito. Né? É difícil tu imaginar um objeto vindo do infinito, né? Grandão, mas um elétron dá. Mas ainda a gente vai chegar nisso ainda, tá? Até eu tenho uma certa dificuldade nesse assunto, devo admitir, quando as coisas vêm do infinito. Mas a gente vai fazer um vínculo bem legal aqui com diferença de potencial e por aí vai. Bem, meu velho, que tal tu tentar fazer 44? Eu vou. E a 45 também, para ver se tu já pegou as ideias básicas. Vou fazer o seguinte: vou deixar esse exemplo no teu WhatsApp. Tu pode copiar de lá e tu pode tentar fazer esses dois aqui, mas com a minha ajuda. Só deixa eu fazer um xixizinho, tá? Tô dando aula sem parar. Só um segundo. Não pude mijar no caminho da casa da minha mãe até aqui. Então, já volto, só um segundo. Mas tenta começar, tá bom? A ideia é o mesmo do enunciado que tá no teu WhatsApp.
Voltei, cara. Desculpa. Tô com baita de um problema estomacal. E aí? Ah, sim, O eu que usei a tu lógica conseguiu nas duas. Eu fazer? vou te mandar foto aí no WhatsApp. Vou te mandar. Eu Bem, consegui fazer as duas tecnicamente. Vou mandar foto no WhatsApp ver se alguma tá certo. caramba, se tu conseguiu fazer as duas sem eu nem fazer exemplo, tu é pica, hein, cara? Ah, não, eu posso ter errado as duas, claro. Claro. Essa tabuada, não sei lá o que é isso aí no lado, eu desconsidero. Isso aí não é nada, não. Certo. Essa parte ali, a primeira parte é a primeira, né? Sim. Certo. Bem, vamos lá. Deixa eu colocar a tela aqui. A da pergunta. Um campo elétrico leva-se uma carga pontiforme de 5 vezes 10 na menos 6 de um ponto A até um ponto B. O trabalho da força elétrica é menos 10, é menos 10 elevado a menos 4 joules. Qual que é a DDP entre os pontos A e B? Daí você fez a conta aqui e achou que a DDP é 20. Vamos ver o que você fez. Você jogou o trabalho ali, você jogou a carguinha ali, daí ficou 10, 100 em cima, muito bem. Dividido por 5 dá 20. Só que não esquece do sinal, né? Sumiu do nada aqui. Tirando isso, tudo certo. E não esquece da unidade também, a unidade de DDP. Bem, atenha-se um detalhe importante aqui, né? Você acabou de obter a diferença de potencial, né? Então, tudo bem, U, mas daí você tem que lembrar que U é igual a DDP, né? A diferença de potencial, que é V final menos V inicial. É bom colocar isso para o professor saber, que é menos 20 volts, tá bom? Agora sim, a unidade é volts. Faltou isso também. Pode deixar sem unidade. Sim, professor. Sempre vai ser negativo? Não, 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 não. É negativo aqui porque a força elétrica é negativa, né? A carga é positiva. Se a carga fosse negativa, seria positivo. Porque menos com menos dá mais, né? Se a carga fosse negativa, tu ficaria menos com menos e daria mais. Mas como a carga é positiva e a força é negativa, ficou menos. Tudo bem, foi bem, foi bem. Vamos ver a próxima. Próxima, aqui no teu WhatsApp. A 45 eu não sabia muito fazer, então eu usei mais ou menos a lógica, né? Até fiz um Claro, exemplinho ali. sua lógica, tá ótimo. Quando a pessoa chegar nesse assunto e não entender absolutamente nada que o professor está falando. Por isso eu fiquei falando tanto de movimento, que é uma coisa que com certeza tu sabe. Esse negócio de trabalho aí, né, cara, tem a ver com força, força tem a ver com aceleração. Se tu souber a massa da carga ali, tu acha até a velocidade dela. Se for um elétron, dá para saber qual é a velocidade que eles usam. Na verdade, só precisa saber da massa do elétron, né, que tá no Google aí. Massa do elétron, tá no Google. Beleza. De dois pontos, saber que um campo elétrico tem potencial 150 e 100, respectivamente. Então, do A para o B, tu está diminuindo o potencial, né? Porque final menos inicial daria menos 50 volts. Só que tu fez. Bem, vamos lá. Em relação a determinado ponto de referência, qual é o novo potencial A, adotando-se B como referência? Nossa, cara, você fez um desenho topzera aqui. Vamos ver. Nossa, adorei. Qual é o novo potencial de A, adotando-se B como referência? Bem, se o B é a referência, a diferença de um para o outro é 50. Então, tu está me dizendo que o potencial de A vai ser perfeito. Nossa, eu tô quase chorando aqui. É isso aí. Boa, cara. Nossa, muito bem. Pegou a ideia, cara. Meu, que legal. Gostei de ver. Uma pena hoje, hein? Pois é, voando, voando. Deu pra fazer dois exercícios, acertei os dois. Pois é, que é isso, cara.
Bem, acho que Essa fórmula do DDP eu já tinha anotado no meu caderno aqui, eu peguei no meu caderno. isso. Diferença de potencial tem algumas fórmulas, vamos dizer assim, essa aí é a fórmula geral, né? Só que pode ser que tu queira a diferença de potencial específica de alguns casos, como esse caso aqui é um caso específico, ó. Potencial elétrico no campo de uma carga pontiforme. Bem, nem toda carga é pontiforme, né? A carga poderia ser uma esfera, ou poderia ser um cilindro de carga, ou poderia Pontiforme ser que é uma... reta, né? Uma seta. Não, é uma pontinha. Ponte vem de ponta, né? Então é um pontinho. Então tá aqui a carga aqui. Ela gera um campo específico, diferente do que se fosse um cilindro, do que se fosse uma estrela de Davi, do que se fosse uma casa eletrificada. O campo dela é bem específico. E o campo dela tem a ver lá com a lei de Coulomb. Lembra da lei de Coulomb? Que era aquela lá que tinha o K0, lembra? Então, Sim. bem, adaptando ela, né, a diferença de potencial gerada pela partícula fica assim, ó, K0 Q sobre D. Se tu lembrar bem, né, a equação do campo elétrico, lembre-se da equação do campo elétrico, era K0 vezes Q dividido por D ao quadrado. Ao quadrado. Esse tipo de equação era fácil porque era só substituível. Eu adorava esse tipo de equação. Aqui supostamente também, né? Mas é provável que o professor cobre umas questões um pouquinho mais elaboradas, né? Mas veja que a equação é praticamente a mesma. Né? Só que em vez de ser d ao quadrado, é só o d. Não é mesmo? Então, de certa forma, só muda isso. Mas por que eu particularmente acho essa parte de energia mais legal? Pelo aquilo que eu estava te falando. A diferença de energia para força é que na força importa a direção e sentido. Aqui não. Portanto, lá você tinha que tomar cuidado se a coisa está apontando para a esquerda, para a direita, para poder somar vetorialmente, vamos dizer assim. Aqui não. Aqui não importa a direção e sentido. Aqui só importa o sinal da carga, basicamente. Se a carga for positiva, o potencial é positivo. Se a carga for negativa, o potencial é negativo. Não vai importar se está apontando para a esquerda, para a direita, isso não importa nem um pouco quando a gente está falando de energia. Beleza? Como você está falando, ela parece só um quesito meio imaginário. Como é que você usa isso na vida real, pô? Esse negócio de carga aí. Porra, tu usa isso o tempo todo nas coisas que tu carrega, velho. Como assim? Tudo energizado, certo? Isso, tu que tem energia, tu tá fazendo por meio dessas coisas. A grande questão é o seguinte, como a gente sempre trabalha com elétrons, né, a gente não precisa ficar se perguntando sobre sinais. Porque, como eu acabei de te mostrar, a energia só importa o sinal da carga. E como a gente sempre está sempre normalmente é negativo a carga. o elétron é sempre negativo, exatamente. Então, tu nunca vai tentar mexer com prótons, porque os prótons estão no núcleo do átomo. Tu não consegue tirar eles de lá, entendeu? A gente consegue mexer com o elétron porque ele está na nuvem eletrônica, ele é mais fácil de mexer. Ele está mais livre, está mais solto. Para tu conseguir tirar o próton do núcleo eletrônico, do núcleo do átomo, tu precisa de uma energia absurda. Né? Tem que usar aqueles aceleradores de partícula e por aí vai, né? Sacou? Então não é uma coisa que tu consegue fazer em casa, vamos dizer assim. Em casa tu consegue mexer com os elétrons. Então por isso que a gente não dá muita bola para essa questão quando a gente está na prática mesmo. Mas aqui nos exercícios de física tu tem que entender. Sacou? Então, é mais ou menos isso, velho. Daí eu acho que para a próxima aula a gente pode ver essa parada aqui. Bem, se tu quiser já ir lendo, né, o exemplinho aqui, agora aplicado a uma partícula. Aplicado a uma partícula. Daí eu acho que tu vai estar bem. Na próxima aula a gente já pode fazer um exercício 8, beleza?